E eu quero chamar no palco para começarmos essa nossa manhã maravilhosa, Ricardo Brandão. Bom dia, Ricardo. Bom dia, tudo bom, Wagner? Tudo bom, pessoal? Tudo jóia, é um prazer ter você aqui. Em nome da AB Info e do Instituto Information Management, deixo aqui a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite, a Practia, que é uma grande parceira, e deixo aberto aqui agora para você dar o bom dia para essa turma maravilhosa e também falar um pouquinho para a gente quem é o Ricardo Brandão. Legal, obrigado, Wagner. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu espero, assim como o Wagner falou, que esses sejam 3 dias de muita troca, de muito conhecimento para todos nós. Tenho dúvida que vai ter vários conteúdos bem interessantes aqui. Estou muito entusiasmado aqui para compartilhar algumas coisas com vocês e também para a gente poder falar com os outros participantes, né, e os outros palestrantes. Me apresentando rapidamente, eu gostaria de agradecer aí o espaço, Wagner, e né, alguns eventos que nós estamos aí juntos. Então, me apresentando, meu nome é Ricardo Brandão. Hoje eu atuo como Head de Estratégia e Novos Negócios na Practia Publicis Sapient. Tem um histórico aí de apoiar as organizações na sua jornada de transformação de negócios com diversas práticas, né, de experiência dos clientes, de eficiência operacional, transformação digital, inovação. E nós, enquanto Practia Publicis Sapient, temos o principal objetivo de apoiar as organizações nessa jornada de transformação digital de negócios, tanto da porta para fora, né, com construção de experiências digitais e novos modelos de negócio, quanto também para a porta para dentro, né, como que a gente apoia a otimização dos processos por meio de práticas de automação, de cloud, de data and AI e tudo mais. Então, estou muito entusiasmado, feliz de estar aqui e é isso, Wagner. Maravilha, excelente, Ricardo. A partir de agora, o palco é seu, você pode compartilhar o material que eu coloco na tela assim que ele aparecer. E enquanto você coloca aqui, já estou vendo. Gente, lembrando novamente, hein? Teve dúvidas, coloca no chat na hora que no final eu volto aqui para conversar um pouquinho com o Ricardo e fazer a pergunta dos participantes. Ricardo, o palco é seu, já está na tela. Só lembrar de clicar em ocultar para tirar essa barrinha branca. Até daqui a Maravilha. pouco. Valeu, Wagner. Obrigado. Bom, pessoal, primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre quem somos, né? Practia Publicis Sapient. Para quem não nos conhece, eu vou fazer uma breve explicação aí do nosso histórico e presença global na atuação aí junto com os clientes. Depois eu vou focar na nossa prática de dados e inteligência artificial. E por que dados de inteligência artificial, né? Em outros momentos a gente já esteve aqui, enquanto Practia, falando um pouco da nossa oferta de Intelligent Automation, hiperautomação. E o tema que eu vou falar hoje, que é o tema de como que a gente consegue extrair valor de documentos por meio de RPA, IDP e GenAI, ele é uma conexão das duas temáticas, né? A gente tem a automação com RPA, que faz parte do processo, mas também o trabalho com dados não estruturados e inteligência artificial, que faz parte da nossa prática de dados e inteligência artificial, que é uma grande vertente de atuação global e aqui no Brasil da Practia também, tá? Somos hoje parte do grupo Publicis, que é um grande conglomerado aí, é uma empresa que tem mais de 100 anos, mais de 100 mil colaboradores ao redor do globo. Apoiamos as organizações a desbloquearem o seu melhor futuro, né, os seus melhores resultados por meio de diversas práticas. Hoje, a prática de mídia e comunicações é a prática que o grupo começou, inclusive, há 100 anos atrás. Somos o segundo maior conglomerado do mundo de mídia e comunicações e temos uma vertente muito forte de transformação digital, que é a Publicis Sapient, tá? 25% dos nossos 100 mil colaboradores aí fazem parte da Publicis Sapient. Estamos presentes em 64 escritórios, sendo 7 deles na América Latina, e mais de 30 anos de história. Tá? Na América Latina, nós temos 1.600 profissionais. Nosso escritório de São Paulo, no Brasil, é aqui em São Paulo. E o interessante dessa presença global é que a gente consegue apoiar os nossos clientes, né? Tanto localmente quanto globalmente, em projetos que sejam de clientes globais, que têm projetos ao longo do mundo inteiro, e também utilizando tecnologias de outros continentes que a gente consegue ter apoio de equipes de desenvolvimento e suporte também em temáticas globais, tá? Vou focar aqui em duas das nossas premiações. Nós temos diversas premiações enquanto empresa de tecnologia e consultoria.
Vou focar em duas delas que fazem mais sentido aqui com o nosso papo hoje, né? Nós somos listados como uma das 25 maiores firmas de consultoria, de management consulting e transformação digital. E fomos listados recentemente no relatório da HFS como líderes na utilização de GenAI em contextos de negócio. Tá? E é muito do que a gente vai falar aqui hoje, como que GenAI apoia esse trabalho de atuação com documentos para que a gente consiga, de fato, extrair valor e trabalhar com documentos de forma mais inteligente, né? Mais eficaz, mais efetiva, promovendo mais velocidade nos processos. Temos uma atuação em diversos segmentos de mercado e a gente consegue apoiar nossos clientes não somente com práticas tecnológicas, mas também com conhecimento de domínio de mercado, né? A gente tem conhecimento em diversos mercados, clientes globais, uma atuação muito forte no mercado de energia, de serviços financeiros, indústria automotiva, telecomunicações. E quando a gente fala da amplitude dos nossos serviços de consultoria, a gente busca utilizar o acrônimo SPEED, que facilita um pouco o entendimento, né? A gente tem o S de estratégia, o P de produto, o E de experiência e engenharia e o D de dados e inteligência artificial. No que tange a estratégia, a gente tem toda uma parte de serviços para apoiar as organizações na definição da sua estratégia de transformação digital, né? Então, como que a gente define a estratégia de negócio versus a estratégia de dados, de infraestrutura, de projetos de modernização de tecnologia, e como que a gente define os melhores modelos para adoção de tecnologias e tudo mais. Toda a parte de produto, então, desde a construção de produtos até a gestão de portfólios de produtos, programas, né, de gerenciamento de projetos, experiência dos clientes, construção de experiências e jornadas digitais, design de experiências, usabilidade, engenharia, que é toda a parte de desenho de soluções, dados e inteligência artificial. E nós apoiamos, dentro de cada uma dessas vertentes aí de atuação, a gente é parceiro dos principais players tecnológicos hoje do mercado, tanto localmente quanto globalmente. Então, a gente é parceiro Microsoft, Google Cloud, AWS, o que tange a experiências, né? Os dois principais players aí, como Salesforce e Adobe, UiPath, Automation Anywhere, Rocketbot, Ebb, que também é uma tecnologia de IDP, né, que está relacionada à temática que a gente vai falar aqui hoje. Esses são alguns desses parceiros, mas a gente consegue apoiar vocês tanto na visão de domínio do mercado em que vocês atuam, que as organizações atuam, tanto no domínio de capacidades de práticas de tecnologia e na parceria com as principais tecnologias. A gente conecta tudo isso para promover o maior valor para os nossos clientes. E quando a gente fala de dados e inteligência artificial, muita gente fala que dados são o petróleo dessa nova era, né, que a gente vive. Mas eu vejo que existe um equívoco nessa frase, né? Porque petróleo é um recurso escasso, é um recurso finito e altamente explorado. E dados, na verdade, é exatamente o contrário, né? Dados são recursos que têm um crescimento exponencial e o nível de exploração, o nível que a gente de fato consegue gerar valor a partir da vasta imensidão de dados que a gente tem é muito baixo. A gente tem muitos dados nas organizações que a gente ainda não consegue acesso, muito menos fora, né? Esses dados que estão nos rodeando aí em dispositivos conectados, redes sociais e tudo mais. E a nossa principal prática, o nosso principal ponto de vista com o nosso trabalho de dados é como que a gente, de fato, desbloqueia o valor dos dados nas organizações para que eles sejam vistos como ativos. Por isso que na nossa dimensão de Data and AI, estratégia de dados é a força motriz de todo o modelo, né? Como que a gente, primeiro, apoia as organizações na definição da estratégia de dados a partir da estratégia do negócio, o que de fato eu preciso ativar, quais são os casos de uso que vão gerar maior valor para o negócio, e aí sim a gente trabalha os habilitadores, né? Toda a parte de engenharia de dados, de analytics, ciência de dados, amplamente potenciado por GenAI. Hoje, esses modelos, né, têm nos apoiado muito, não só para redução de tempo de entrega e desenvolvimento, o que apoia muito, né, a parte de desenvolvimento mesmo de tecnologia, mas também as entregas para o negócio. E uma das temáticas que está aqui nesse slide, né, que a gente está vendo ali no canto inferior esquerdo
governança de dados IA é um dos temas que a gente tem falado muito com os clientes. Porque a gente sabe que com esses modelos abertos e com a facilidade de acesso a copilotos, assistentes, a chance de a gente ter vazamento de dados, tanto para o ambiente externo, quanto dentro da própria organização mesmo, né? Quando a gente olha para segregações de funções, é muito grande, tem um risco muito grande. Então, a gente tem discutido muito como que a gente trabalha modelos de segregação, modelos fechados com esses grandes LLMs, para que a gente não tenha informação indo para o ambiente externo, tá? A gente pode apoiar também vocês nisso. E quando a gente tomba esse modelo um pouco mais visual para uma questão mais lógica, a gente tem a estratégia de dados permeando todo o ciclo de vida do dado, né? Desde a definição da estratégia, definição de governança, identificação de oportunidades de valor, mensuração de resultados e capabilities que nós precisamos para trabalhar dados, né, dentro das organizações, quais são as capacidades de conhecimento que a gente precisa desenvolver nos colaboradores, e todo o ciclo de vida de engenharia de dados e operações, então toda a parte de ETL, como que a gente trabalha a transformação de bancos de dados estruturados, não estruturados e disponibilização, integração e disponibilização desses dados para serem ativados, né, em casos de negócio, e os produtos de dados de ciência de dados e analytics, visualização, bases de dados para fazer análises mais complexas, consulta de dados por meio de interfaces conversacionais, workflow, né, a potencializar automações por meio dos dados, modelos preditivos, ciência de dados e tudo isso para gerar valor para o negócio, que é o começo de toda a cadeia, né? Como que a gente já pensar qual é o valor que a gente quer e fazer a estruturação de um projeto para chegar lá. Então, esse é o nosso modelo mental e para trabalho com dados, né? Para que a gente transforme dados em ativos para o negócio. E aqui eu trago uma visão um pouco mais aberta dentro de cada uma dessas vertentes das nossas soluções. Não vou entrar no detalhe de cada uma delas, né? Hoje a gente vai focar especificamente sobre o trabalho de IDP com GenAI e RPA, mas vocês vão receber também esse material e vocês podem, nós podemos apoiá-los, né, em toda essa cadeia aqui no que seja necessário, tá? E quando a gente fala, já entrando na nossa temática de documentos, quando a gente fala de documentos nas organizações, pressupõe-se que são informações importantes, certo? Se você tem um documento que você precisa deixar ele num repositório por alguma quantidade de tempo específica, né, um documento que você precisa escanear e guardar, então, de fato, pressupõe-se que é uma informação valiosa. E, geralmente, esse tipo de informação valiosa que está presente em documentos, ela acaba sendo um gargalo, né? Porque a gente acaba não consegue trabalhar de uma forma muito otimizada, porque a gente tem que ter toda uma questão de leitura, existe uma dificuldade para fazer isso. Então, quando a gente olha para um processo transversal, a parte que tem um documento, uma análise de documento envolvida, geralmente é uma parte que gera um gargalo. E como que a gente consegue desbloquear o máximo de valor dessas etapas do processo e desses documentos? É aqui que eu vou entrar nesse próximo capítulo com vocês. Então, a gente tem diversos desafios no que tange a documento, né? A gente tem, sim, diversas conformidades regulatórias em que a gente precisa ter documentos armazenados por uma certa quantidade de tempo, e, dependendo dos casos, isso vai de 5 até 20 anos, até lifetime, né? Então, é algo complicado em alguns sentidos. Tem toda uma questão de uma resistência cultural, em que muitas organizações a gente ainda vê uma predileção por trabalhar com documentos, sendo que a gente pode trabalhar modelos mais digitais. A gente tem diversos formatos de documentos, né? Então é muito difícil a gente conseguir adaptar. Um próprio documento de identificação tem diversos formatos e uma dificuldade de a gente conseguir trabalhar. Existem várias questões regulamentares, né, de segurança das informações, além de um alto custo para você poder trabalhar o que está mudando, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito disso, mas um alto custo para você trabalhar com o processamento massivo dessa quantidade de documentos. E isso nos gera diversas oportunidades. O momento atual, quando a gente fala de IDP, né, esses novos modelos, eles têm uma integração com o GenAI que faz com que a gente tenha um retreino muito rápido
e uma rapidez muito grande para conseguir chegar num nível de assertividade que seja factível para trabalhar uma automação de um documento, por exemplo, trabalhar com documentos de diversos formatos diferentes. Então, cada vez mais está mais fácil de desbloquear essas oportunidades para que a gente consiga, de fato, ter mais eficiência em automações com documentos, adaptar documentos complexos. Vou mostrar um caso aqui para vocês hoje, que a gente desenvolveu em 8 semanas, e se fosse, sei lá, um ano e meio atrás, a gente ia demorar pelo menos 6 meses, o projeto não se pagaria, né? Então, a gente tem uma capacidade, uma possibilidade hoje de trabalhar de forma muito mais rápida e com muito mais assertiva com documentos, o que faz com que a gente reduza erros humanos, né? Trabalhe toda a questão de automação, redução de custos, geração de insights com base nos documentos. Então, as oportunidades são enormes. E eu vou explorar isso daqui um pouquinho com vocês. E como que a gente trabalha, né? Qual que é o nosso mindset? A solução de DP, como acredito que muitos conhecem, né, o Intelligent Document Processing, é o fato de você transformar, né, um documento e você transformar esses dados, processar esses dados para que você possa trabalhar com eles. Mas isso é somente uma parte do processo. Então, a gente tem uma arquitetura de solução fim a fim. Ou seja, desde o momento em que você precisa coletar este documento, onde quer que ele esteja, né, num repositório de arquivos, você precisa depois pré-classificar os documentos para você avaliar quais documentos você vai processar, quais você não vai, qual é a tipicidade de cada documento. Então, tem toda uma parte inicial, que é de fato pré-processamento de documentos, em que a gente pode trabalhar aí com o RPA, a gente pode trabalhar com outros tipos de integração que sejam um pouco mais assertivos quando a gente consegue, né? Mas o RPA tem sido uma vertente que a gente tem trabalhado bastante. Depois disso, sim, você faz, né? Depois da coleta do documento no seu repositório e a classificação, você faz o processamento das informações e disponibilização dos dados, e aí sim entra um modelo de inteligência artificial para que você possa analisar os dados e gerar os inputs necessários. E por que gerar os inputs necessários? Porque aqui o céu é o limite, né? Você tem diversas saídas que você pode ter desse processo. Você pode ter uma aprovação de um documento, em que você vai novamente voltar no sistema e fazer um aprovado ou reprovado, ou ter um human in the loop, né? Um documento em que a inteligência artificial não conseguiu analisar, você tem um humano para fazer uma validação. Ou você pode gerar análises a respeito desses dados, né? Gerar uma interface de consulta, por exemplo, em que você busca os dados dos contratos da organização para você procurar se você já tem contrato para determinado serviço, e ele já vai lá buscar e já vai trazer. Né? Ou você gera um Power BI com os resultados dessa análise em algo mais visual. Então, tem diversas saídas, eu vou explorar várias delas aqui com vocês em casos de uso reais, tá? O que isso possibilita? Que a gente tenha análises muito mais contextuais com base nos documentos, uma compreensão semântica que nos ajuda muito a automatizar esses documentos de contratos, de recibos de pagamento e tudo mais, além de você fazer uma inteligência massiva de análise, né? Entre grupos de documentos, você detectar anomalias, você identificar cláusulas que não estão presentes, por exemplo, em alguns documentos, e você tem um risco jurídico. Então, tem diversas saídas aqui desse processo, tá? Então, a gente faz o processamento, faz a coleta, faz o processamento, determina a inteligência necessária para o output necessário do processo e faz a ponte final, né? E esse framework, por que não tem nenhum nome de tecnologia aqui? Porque, de fato, a gente costuma trabalhar com isso de forma integrada no ecossistema tecnológico do cliente. Então, se vocês trabalham, por exemplo, com Microsoft, Automation Anywhere, ou vocês trabalham com Google, trabalham com outros modelos, né? Querem trabalhar com o Vertex, que é o modelo de AI da Google, enfim, a gente consegue adaptar essa arquitetura aqui ao ecossistema tecnológico de vocês. Tá? Aqui eu vou trazer agora algumas demonstrações, alguns exemplos. Esse é um caso muito interessante que a gente tem diversos documentos de metodologias nossas, tá? Em que a gente, quando tem um projeto e uma necessidade, a gente consegue perguntar para uma inteligência artificial qual é a melhor abordagem, e ela, com base em todos os nossos documentos de metodologias e ofertas, prática,
Practica Publicis Sapient, ele já nos traz diversas abordagens que a gente pode utilizar e facilitar muito o trabalho de construção de arquitetura de projetos, né? Então, isso facilita muito o trabalho de análise, e aqui eu estou dando um exemplo, vou passar um pouquinho mais rápido, né? Então, a gente traz aqui uma solução para redução de tempo de atendimento no call center. Então, ele traz aqui primeiro uma visão de automação de processos, quais são as etapas para isso, né? Traz também uma visão mais, depois no final, mais metodológica relacionado à eficiência operacional e excelência operacional. Então, tem diversos formatos. O que é interessante, né? Aqui a gente já sabe exatamente qual é o documento que está sendo referenciado em cada uma das temáticas, e quando você clica, ele já te leva para o documento. Então, quando a gente faz o treinamento desses modelos num ambiente fechado, com as regras de negócio de vocês, né, dos clientes, com base em documentos dos próprios clientes, então é um modelo feito customizado, de fato, para a realidade da organização. Primeiro, a gente reduz muito, de forma muito drástica, a chance de a gente ter a alucinação da inteligência, né? Ou seja, ela se perde no meio do caminho. Quando a gente usa esses modelos esses modelos externos, né, como ChatGPT e tudo mais, isso acaba acontecendo, né? Então, aqui a gente reduz drasticamente o nível de alucinação. E o segundo ponto é que a gente consegue fazer uma arquitetura de segurança, security first, em que os dados não vão para um ambiente externo, e além disso, a gente consegue trabalhar a segregação de funções entre os próprios colaboradores da organização, tá? Para que eles não consultem as informações de outra área, por exemplo, que eles não poderiam consultar. Esse é o segundo exemplo de consulta de procedimentos de RH e de facilities. Aqui a gente tem uma inteligência artificial ligada já no Teams, que consegue entender as perguntas do usuário e já faz as respostas com base nos procedimentos. E o interessante aqui é que diversos procedimentos, principalmente de facilities, ele já abre o chamado, caso seja necessário, né? Então, você quer, por exemplo, mudar de andar, precisa trocar de cadeira porque está com algum problema, ele já faz alguns questionamentos, você já responde as perguntas que ele vai depois preencher o formulário e já faz uma automação por trás. Então, é uma forma muito, muito grande de a gente trazer muita eficiência aí para áreas, né, de infraestrutura, de facilities e de RH. Essa é uma outra temática, um outro caso de uso de auditoria de contratos, tá? Um cliente nos procurou com uma necessidade de fazer uma auditoria censitária de todos os contratos de uma vertente específica em que eles precisavam auditar 9 cláusulas aqui. E aí a gente fez, de acordo com as regras deles, né, toda uma visão, uma engenharia aqui de prompt também, para que a gente faça a análise. Então, a gente processou todos os contratos, e para esses contratos ele já faz uma análise das 9 cláusulas necessárias, se ela existe ou não, e se ela existe, como que ela está citada, como que ela está escrita, tá? Nesse caso, o output esperado aqui, que foi definido como requisito, né, foi um Excel para eles trabalharem. Então, aqui vocês vão ver já gerando o Excel a gente fez 2 contratos de exemplo aqui, né? Então, tem os 2 contratos, as cláusulas, se existe ou não, se ela existe, como que ela está citada, como que ela está escrita. Mas esse output aqui, ele poderia muito bem ser uma aprovação ou reprovação no sistema, por exemplo. Ele poderia muito bem ser um Power BI de análise de contratos, que você tem o percentual de contratos que estão em conformidade ou não, e quais as cláusulas principais que você não tem nos contratos, por exemplo. Tem diversas formas aí de trabalhar. Esse daqui é um outro modelo. E aí, quando a gente olha para análise de dados, né, em muitos momentos, é claro que é uma ferramenta que tem um potencial muito grande, a gente trabalha em diversos segmentos e entregas com o Power BI, por exemplo, né? Mas em alguns momentos você acaba ficando um pouco engessado porque você precisa de alguém que saiba desenvolver, que tenha acesso às informações para poder fazer novos gráficos, por exemplo, no Power BI. E aqui, a gente conectando um modelo de linguagem natural a um banco de dados, ou seja, a gente já saiu do processamento de documentos, aqui está falando de processamento de banco de dados mesmo, você consegue gerar gráficos específicos de acordo com o que você quer, fazendo perguntas, e ele já faz o gráfico, né? Além de fazer o gráfico, inclusive, ele já faz análise. Se você pedir para
para ver uma tendência aqui, ele, além de gerar o gráfico e uma linha de tendência, ele já explica um pouco mais a análise para que você possa colocar no relatório, por exemplo. Tá? Então, a gente tem outra possibilidade. Então, eu mostrei alguns exemplos para vocês relacionados a documentos, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou saindo um pouco de documento para mostrar outras possibilidades. Por quê? Porque essa arquitetura, como eu comentei, ela é muito aberta, né? Então, quando a gente pensa em processar dados não estruturados, a gente pode falar de um documento, a gente pode falar de uma base aqui, na realidade, dado aqui é estruturado, né? Mas a gente pode falar de imagem e de áudio também. Então, eu vou dar um exemplo aqui de processamento de áudio, né? Esse é um caso de mapeamento de processos de uma empresa que tem uma equipe de manutenção muito grande, né? De equipe de campo mesmo, e fica muito difícil para uma área enxuta de processos fazer o mapeamento de todos os processos, porque eles têm que fazer visitas, in loco e tudo mais. Então, aqui a gente fez uma interface que, a partir do envio de um áudio de WhatsApp, ele já faz uma transcrição desse áudio, ou seja, uma transcrição bruta do áudio para texto. Depois ele faz uma inteligência em cima desse texto para processar ele em etapas lógicas de processo. Por quê? Porque quando a pessoa mandou um áudio, em alguns momentos, inclusive nesse áudio aqui que a gente processou, no final do processo a pessoa fala uma coisa do início. E a inteligência artificial consegue fazer essa visão lógica, né? E organizar o processo em um texto processado em etapas e depois já gerar um BPMN que é editável. Pode ser exportado para Visage, para Excel, para Visio, né? Para depois a equipe de processo somente fazer uma validação final. Então, isso, obviamente que o modelo ele pode ter algum tipo de ajuste necessário, né? Mas para um analista de processos com o áudio e com o mapa, ele consegue fazer uma adição muito mais rápida e poupa um tempo enorme, né? De fazer a visita em campo, entrevistas e tudo mais. Então, essa é uma outra possibilidade aí dessa arquitetura. E aqui eu trago para finalizar outros 2 exemplos e para a gente abrir aqui o último capítulo da apresentação, tá? Esse próximo exemplo é um exemplo num cliente nosso, na Eletrobras. Eles tinham uma necessidade muito grande e um backlog muito grande de desenhos técnicos para serem validados por uma equipe de engenharia, né? E são desenhos complexos que têm diversos formatos, e era muito difícil automatizar. Esse é aquele caso que eu comentei com vocês, que se fosse um ano atrás, a gente ia demorar pelo menos 6 meses para chegar num nível minimamente assertivo de leitura e processamento desse documento. E a gente fez o desenvolvimento disso daqui em 8 semanas, tá? Então, a gente tem, primeiro, Automation Anywhere, nesse caso, né, fazendo a extração desses documentos na ferramenta Green Docs, que é a ferramenta de gestão documental do cliente. Depois, a gente faz o Document Automation, que é a parte de IDP. Depois, o Google, utilizando o Vertex, faz a análise do documento e validação para depois aprovar ou reprovar na ferramenta, tá? Então, esse é, de fato, um exemplo muito claro de integração de RPA, IDP e GenAI para a gente promover valor para o negócio. Aqui a gente está falando de redução de mais de 7.000 horas ano e 560 documentos por ano, tá? Uma quantidade realmente muito grande. E aqui um vídeo do processo também. Aqui é uma parte do RPA, né? Ele fazendo toda a leitura, acesso ao sistema para poder baixar, né, o PDF do desenho técnico, que ele está em CAD. E depois disso ele faz o processamento no Document Automation para fazer a leitura das informações e passa tudo isso para o Vertex, que a gente faz um motor de inteligência para validar ou reprovar o documento, tá? E aqui a gente tem diversos modelos de documento, ele vai abrir vários aqui no vídeo, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas vocês vão ver que são, de fato, documentos diversos com diferentes formatos, né? E aqui a gente consegue trabalhar essa automação de forma bem assertiva. Último exemplo prático aqui que eu vou passar para vocês é um exemplo de uma instituição bancária. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem o nosso Centro Global de Automação da Publicisapient, então a gente faz diversos projetos para clientes de fora, pelas competências e todo o skill e equipe que a gente tem, certificações que a gente tem aqui no Brasil, né? Então,
Essa é uma instituição bancária norte-americana que fez aquisição de outro banco e com essa aquisição veio 7 milhões de documentos que eles precisam processar. E aqui a gente está trabalhando, né? Esse projeto aqui ele está rodando, e está sendo bem interessante os resultados aqui. A gente está fazendo todo o processamento desses 7 milhões de documentos por meio de uma arquitetura muito parecida, usando aqui a tecnologia da EB, que eu falei para vocês lá no início, né? Então, a gente tem a ingestão do documento, classificação do documento, análise, né, para a gente conseguir ter uma identificação do que é esse documento, porque esses 7 milhões de documentos, o principal ponto é que eles não sabem exatamente o que é um legado que eles receberam e a gente precisa primeiro entender para poder classificar, fazer o Human in the Loop e que a gente precisa de uma confiança aqui de mais de 90%, senão a gente precisaria de um back-office de 200 pessoas para processar essa quantidade de documentos, né, no tempo do projeto, e, de fato, processar nos sistemas do banco. Então, a gente está, de fato, fazendo uma análise exploratória aqui, inclusive, de entender o que estão nesses documentos e classificar eles, né? Bom, falei aqui sobre diversos casos de uso, né? Diversas vertentes para vocês. E, para finalizar, eu vou trazer 2 cadeias de valor que estão presentes em todas as organizações e que tem casos de uso específicos aqui que, com certeza, no cenário de vocês têm oportunidade. Toda organização, ela passa por essas cadeias de valor. Né? Eu estou falando aqui de order to cash, né? Toda a parte, desde que você tem um pedido até você entregar esse pedido para o cliente fazer a reconciliação contábil pós-pagamento. E a parte de compras jurídico também. Então, dentro dessas cadeias de valor, a gente tem diversas oportunidades. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. E é um mapa do tesouro aqui, porque com certeza se vocês entrarem nos processos de vocês têm essas oportunidades aqui. E a gente está, obviamente, 100% à disposição para ajudar nesses projetos, no que for necessário aí no ano de 2025. Então, quando a gente fala de order to cash, a gente tem diversas oportunidades de trabalhar esse tipo de solução ao longo da cadeia, né? Desde a parte do recebimento e input de pedidos, em que a gente tem geralmente pedidos que vêm em diversos formatos, né? Pode ser uma ordem de venda impressa e assinada, pode ser uma ordem de venda digital, pode ser um e-mail, enfim. A gente consegue processar e fazer um input automatizado de pedidos. A parte de tramitação, dependendo do tamanho da empresa, a gente já viu fluxos de tramitação com até 12 áreas envolvidas. Desde você fazer uma validação de pré-vendas, você fazer uma validação de documentos do cliente para que você possa analisar os dados dos sócios, contratos e tudo mais, risco de crédito. Então, em toda essa cadeia, a gente tem oportunidades de trabalhar a validação mais automatizada desses documentos por meio da leitura inteligente aqui dos documentos, né? A parte de atendimento e entrega é muito ampla, então, dependendo do contexto de serviços, de indústria, a gente tem diversos modelos. O que a gente traz aqui é algo um pouco mais geral, que pode apoiar em vários contextos, que é você processar bases de procedimentos e de processos operacionais e você disponibilizar numa interface fácil de consulta para os colaboradores, né? Então, por exemplo, uma área fabril que tem uma parte de manutenção e você tem diversas máquinas, você precisa ter os manuais, você precisa ter os procedimentos quando você precisa fazer alguma manutenção. Né? Isso muitas vezes não está tão fácil de você ter acesso. Então, você ter um totem em que você consegue fazer uma consulta, ele já trazer as informações e procedimentos, facilita muito e faz a gente ganhar muito tempo, né, nos processos. Toda a parte de faturamento e contas a receber, tanto na processamento de documentos fiscais quanto geração de relatórios com base nas determinações, né, legais aí nos modelos de SPED, por exemplo, até a leitura de comprovantes e reconciliação contábil de pagamentos. Então, tem diversas oportunidades aí ao longo da cadeia de order to cash e também compras de jurídico, né? Eu já dei alguns exemplos aqui para vocês, né, principalmente na parte aqui de auditoria de contratos, né, e análise de contratos. Então, além dessa auditoria de contratos e documentos, a gente pode atuar, por exemplo, na validação de documentos de
comprovantes de viagem, para despesas de viagem, né? Para validação de comprovante de auxílio creche para pagamento dos colaboradores. Então, tem diversos formatos aqui para trabalhar. Redação de contratos e pareceres. Então, a partir do momento que a gente consegue processar uma ampla base de contratos e tem todo o histórico de pareceres jurídicos, por exemplo, a gente consegue fazer melhores recomendações e consulta a pareceres para que a gente seja efetivo. O que eu quero dizer com isso? Né? Muitas organizações têm uma área jurídica, né, com advogados que precisam fazer resposta a demandas das áreas da empresa, né? Respostas a uma demanda jurídica sobre alguma relação com algum cliente ou com algum fornecedor ou alguma questão de mercado. E geralmente eles fazem um parecer, né, os pareceres jurídicos. Só que quando você tem uma ampla quantidade de pareceres ao longo do tempo, com diversas pessoas analisando, você pode ter pareceres diferentes. E aqui a gente consegue uma interface de consulta para que você tenha a visão da jurisprudência ali, você conseguir fazer melhores pareceres, até recomendação de pareceres com base no histórico, né? Análise de contratos, a gente falou um pouco. E aqui, por último, sugestão de contratações baseadas em histórico. Esse é um tema também muito interessante, em que você tendo o processamento dos temas dos contratos da empresa e você tendo a visão de medição de histórico de consumo, você consegue sugerir melhores volumetrias, melhores contratações para você reduzir custo com novos contratos. Né? Muitas vezes áreas de compras fazem isso, e todos esses tipos de análise, obviamente, são feitas, né? Só que o ponto é que, devido à dificuldade de você trabalhar com documento manual, boa parte dessas análises e auditorias, elas são feitas de forma amostral e manual. E aqui a gente consegue desbloquear um potencial para você trabalhar isso de forma automatizada e censitária, né? O que te dá muito mais possibilidade de ganho para o negócio. Tá? Bom, pessoal, esses eram os temas que eu gostaria de explorar um pouco com vocês, tá? Como que a gente consegue, de fato, desbloquear valor de dados não estruturados, principalmente documentos, com base na integração de tecnologias, numa arquitetura de integração de RPA, com GenAI, com IDP. E fico aí, deixo aqui o meu contato, né, o QR Code do LinkedIn, e fico à disposição para tirar as dúvidas e a gente bater um papo. Wagner. Maravilha, Ricardo! Grande Ricardo Brandão. Pode deixar um pouquinho na tela aí o seu slide, o pessoal escaneando o seu QR Code. Vamos lá aqui nas perguntas. A primeira pergunta que nós tivemos aqui, deixa eu só voltar aqui para não poder não perder nenhuma. Tá? Peraí. Bom dia, cheio de bom dia. A Lívia Teixeira. Qual estrutura semântica está contida na ferramenta de solução da PROC Inteligente de Documentos? Perfeito. Aqui depende muito, tá? Depende muito do modelo que precisa ser trabalhado, tá? A gente tem alguns modelos em que a gente faz um processamento por meio de diversas tecnologias, né? A gente pode utilizar Automation Anywhere, como eu mostrei para vocês em alguns casos. A gente pode utilizar o próprio IDP da UiPath, a gente tem outras tecnologias de mercado. E aí, quando a gente olha para o modelo de inteligência artificial que faz a leitura, a gente pode fazer o RAG e o tagueamento já inteiro da base, dependendo da base, né? E para você fazer uma consulta offline ou uma consulta online. Aí tem toda uma questão para você fazer análise, e a gente faz de acordo com o contexto dos clientes, tá? Do que faz mais sentido em termos de custo para fazer esses processamentos, em termos de volumetria e tudo mais. Então, como eu comentei, aquela é uma arquitetura aberta, e dependendo do contexto, tanto do tipo de documento, do tipo de base de dados e tecnologia que vocês têm licenciada, né, ou não, né, que a gente precisa contratar, enfim, pensar no projeto, a gente pode trabalhar diversos modelos, tá? Maravilha, vamos lá. Embora aqui, deixa eu ver a pergunta. Só 2 pessoas não estavam conseguindo assistir. Paulo de Oliveira, deixa eu ver não, quem que é? É o Jonathan Rambor. Se ele estiver assistindo já, tudo tranquilo, dá um ok aqui para mim na tela.
tanto você quanto o Douglas, tá? Coloca pra gente aqui. O seguinte, Rodrigo Souza, bom dia. Primeiramente, parabéns pela apresentação, Ricardo. Como podemos fazer para aprofundar esses temas? Excelente, perfeito, Rodrigo. Qual que é a ideia aqui, tá? A gente, como vocês perceberam, a gente tem uma arquitetura de solução que ela é muito ampla, a gente tem diversas aplicabilidades que já são muito fáceis, né, para a gente entrar e começar a trabalhar, mas o modelo ideal, de fato, é a gente marcar um papo para a gente entender a necessidade de vocês. Com base nisso, a gente tem um briefing para entender um pouco o contexto, entender volumetria e tudo mais, e aí a gente faz uma adaptação dessa arquitetura específica para a necessidade de vocês, tá? Então, a gente, como eu comentei no início ali do papo, né, a gente tem essa ponto de vista de olhar muito para a estratégia de dados e como que ela se acopla à estratégia de negócio. Então, a gente pode marcar um papo para conversar um pouco mais, o meu contato está aqui também, e a gente entende a necessidade de vocês e adapta essa estrutura aqui de acordo com o que melhor se adapte o que vai gerar valor de negócio para vocês, tá? E aí, geralmente, é dessa forma que a gente trabalha, tá? A gente entende a necessidade, entende o contexto, e a gente faz um projeto e um desenvolvimento de solução que vira um ativo de vocês, tá? Essa é uma solução que a gente desenvolve dentro do cenário e o ecossistema tecnológico dos clientes, isso vira um ativo do cliente. Obviamente que a gente pode trabalhar toda a visão de sustentação também, mas é uma construção que vira um ativo de vocês para vocês poderem trabalhar e evoluir, inclusive, tá? Ótimo, Ricardo. A próxima pergunta é do Marcos Alves. Bom dia, Ricardo. Como é o modelo de contratação e implantação desse tipo de solução? Perfeito. Acho que está muito ligado à pergunta que o Rodrigo trouxe também, tá? A gente faz um entendimento de contexto para ver qual modelo de arquitetura melhor se aplica. A gente faz um projeto de desenvolvimento dessa solução para implantação. Então, basicamente, a implantação ela envolve esse primeiro parte de assessment, toda a construção da arquitetura da solução e integrações necessárias entre sistemas, entre documentos e tudo mais. A gente tem uma etapa de desenvolvimento em que a gente sempre busca trabalhar com modelos ágeis, né, para a gente já começar a agregar valor e compondo a solução como um todo em sprints. E aí, depois desse projeto de desenvolvimento, essa solução dentro do ecossistema dos clientes, né, vira um ativo de vocês e que a gente pode depois continuar a visão de sustentação depois do projeto, mas é um modelo de projeto aqui de implantação, tá? Ótimo, vamos lá. Próxima pergunta, Roberto Lobão. Não, eu acho que eu pulei uma aqui, desculpa. Kleber Paduano. Ricardo, tem orquestrador próprio? Sim, a gente faz um desenvolvimento de orquestrador próprio, tá? Diversas soluções aqui a gente tem, aí depende muito, novamente, da necessidade. Mas, de forma objetiva, a pergunta, sim, a gente consegue desenvolver um orquestrador específico para a necessidade de vocês, tá? E aí, obviamente, tem, dependendo da solução, né? Eu mostrei aqui um caso de automation que a gente trabalha especificamente, né, com as tecnologias também, com o orquestrador da própria tecnologia também por trás, né? Tá, a Lívia colocou aqui, ela fez a primeira pergunta da estrutura semântica está mantida na ferramenta de solução da Proc Inteligente de documentos, e ela colocou aqui embaixo também algumas interrogações, né? Taxonomia, antologia, vocabulário controlado. Perfeito. Eu acho que daí depende muito, como comentei, né? Depende do modelo, aí e a gente pode fazer uma conversa um pouco mais detalhada até com o nosso time técnico, tá? E a gente pode tirar todas essas dúvidas aí de vocês, tá? Um pouco mais técnica sobre semântica. Ótimo. O Roberto Lobão, vocês têm experiência na utilização de LLMs open source para fazer interferência on-premise? Sim, sim. A gente tem, inclusive a gente tem discutido muito isso, tá? Como que a gente trabalha esses modelos para fazer on-premise, né, dentro da estrutura do cliente, para que a gente tenha toda a visão de segurança associada. Esse é um dos grandes temas de discussão
que eu comentei lá no início, quando a gente fala de governança de dados e IA, tá? Então, junto com o nosso arquiteto, a gente tem discutido muito isso em diversos clientes, mas sim, a gente consegue trabalhar também com esses modelos abertos, tá? Ótimo. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, ó. Eduardo Vilaça. Sou Eduardo Vilaça, da TO Brasil. Sua solução tem integração com a plataforma Mulisoft Salesforce? Com Salesforce? Sim, dependendo do... A gente tem alguns casos, tá? De integração desse tipo de solução com Salesforce. A gente pode discutir especificamente, né? Dependendo da tecnologia, você já tem algumas integrações nativas que você consegue trabalhar, por exemplo, Automation Anywhere, né? A gente já consegue trabalhar já a integração com Salesforce para agentes e tudo mais, então fica um pouco mais fácil, mas sim, a gente consegue trabalhar também em outros modelos, tá? De integração. Maravilha. A próxima pergunta vamos ver aqui, Aguinaldo Cruz. Dados é o maior patrimônio das empresas. Como manter o gestor de dados comprometido para garantir sua qualidade? Legal, boa pergunta, boa pergunta. Isso envolve muito a visão de governança de dados, né? Porque quando a gente fala de gestor de dados, a gente tem diversas áreas dentro da organização que têm responsabilidade sobre dados, né? Então, esse é um trabalho de um programa de dados muito mais amplo do que você atuar com um player, um stakeholder específico. Quando a gente fala de modelos de governança de dados, a gente atua tanto na parte de arquitetura de dados, definição de modelos e bibliotecas de dados e tudo mais, como definição de responsáveis por dados e toda a parte de sensibilização, adoção para essas áreas que de fato são responsáveis, né? Seja parte de tecnologia ou áreas de negócio que têm responsabilidade sobre dados. Então, isso é um programa amplo, tá? Essa pergunta é muito boa, inclusive a gente tem discutido muito isso com alguns clientes, como que a gente trabalha a adoção dessa visão e dessa responsabilização de dados em toda a organização. Ótimo. Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta aqui agora do Marcos Alves. Parabéns pela apresentação. Além do processamento de documentos, imagens e áudio, é possível processar vídeos? Sim, boa pergunta também. A gente consegue também trabalhar processamento de vídeos, a gente tem alguns casos, por exemplo, de processamento de vídeos de campo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mapeamento de ativos de empresas de telefonia, empresas de energia em postes. Então, ao invés de você ter uma pessoa fazendo esse mapeamento 1 a 1, colocando no formulário, você tem um carro, por exemplo, fazendo a filmagem, com base nessa filmagem você já identifica os ativos para você poder fazer mapeamento. Então, é possível também, tá? Inclusive, esses modelos, esses novos modelos LLM, eles já são muito mais pré-treinados para fazer leitura e processamento de imagens do que o modelo tradicional. Então, nos facilita muito também esse tipo de trabalho, tá? Maravilha. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Dá tempo? Ainda dá tempo. Roberto Lobão. Quais as dificuldades encontradas por vocês na ingestão dos dados para os RAGs, R-A-G-S? RAGs, desculpa. Que métricas de performance vocês usam para medir a eficiência dos RAGs? Perfeito. Assim, a gente tem primeiro uma dificuldade que é padrão, né? Que é a questão da qualidade do documento de fato, né? Então, quando a gente tem um documento escaneado, de um documento manual assinado ali, por exemplo, a gente tem diversos níveis de qualidade, né? Inclusive, a gente consegue saber qual o percentual de assertividade que a gente entende que a gente conseguiu a respeito daquele documento. Ele nos dá a gente consegue ter essa visão, tá? Porque eu acho que a principal temática é essa, né? O nível de assertividade que você tem com base num documento que às vezes não tem uma qualidade muito boa,
Hoje em dia, a gente tem, né, cada vez mais facilidade para trabalhar com diversos tipos de documento, diversos formatos, mas a qualidade do documento impacta muito, tá? Um outro ponto, e aí você consegue ter um percentual de assertividade que a própria ferramenta já entendeu que ela conseguiu, por exemplo, extrair do documento. Um outro ponto é você ter uma auditoria, por exemplo, para você identificar o percentual de assertividade que você está tendo, para você ter certeza daquilo. São algumas possibilidades para a gente trabalhar, tá? Ao longo desse trabalho tem alguns outros indicadores que a gente pode gerar, mas o percentual de assertividade na coleta do documento pelo percentual de qualidade e o percentual de assertividade de leitura no final é muito importante. Vamos lá, primeiro aqui eu quero pedir, desculpas aqui por um dos participantes, eu pulei uma pergunta aqui deixa eu ver de quem que foi do Sandro Souza. Você tem casos de uso com ferramentas UiPath AI Center e com utilização de Machine Learning dentro das ferramentas de RPA no geral? Olha, eu acredito que sim, tá? Porque nós temos aí diversos projetos com o UiPath também, somos parceiros há muitos anos. E aí a gente pode depois até, Wagner, não sei como a gente pode pegar o contato para poder apresentar para vocês, eu posso coletar com todo o nosso time de entrega e o nosso time técnico também, para a gente mostrar casos de uso com o UiPath para vocês, tá? Com certeza. Maravilha, eu acho que... Vamos lá, aqui tem vários comentários, várias parabenizações, tá, Ricardo? Agradecimentos aí, o Eduardo Pilassi agradecendo pela resposta, Aguinaldo Cruz também agradecendo pela resposta, o Kleber dando parabéns para você, parabéns pela apresentação. Se for ler parabenizações aqui, eu vou ficar aqui a manhã toda. Vamos fazer o seguinte, então, agora, que não tem pergunta, eu vou dar a última chance aqui, 1, 2, 3, e já, beleza. Ricardo, quero deixar aqui aberto agora, para você fazer as suas considerações finais e despedir do nosso público dessa manhã. Perfeito, excelente. Primeiro, eu fiquei muito contente aqui, né? Novamente agradeço, em nome de toda a Practia Public Sapient, pelo tempo. Fiquei muito feliz pelas perguntas, eu acho que tem muita gente interessada e muita gente com conhecimento interessante a respeito do tema, e não somente das tecnologias de IA, mas também a gente falou um pouquinho aqui sobre estratégia de dados, sobre governança, que são temas extremamente importantes e a gente tem muito cuidado no trabalho com isso e discussão junto com os clientes. Então, novamente eu agradeço pelas perguntas e me coloco 100% à disposição aí para a gente fazer, né, conversas, entrar mais no detalhe. Algumas perguntas um pouco mais técnicas ali, né, a gente pode trazer todo o nosso time técnico de arquitetura também para falar sobre o modelo, né, aquelas perguntas que a gente teve ali de modelos de compreensão semântica e tudo mais, para a gente entrar no detalhe. Então, estamos 100% à disposição para a gente conversar. Excelente, Ricardo. Enquanto você estava falando aqui, vários coraçãozinhos aparecendo ali no chat, o pessoal colocando, interação bem bacana, Rodrigo agradecendo, excelente conteúdo, ótimo início, parabéns pela organização, maravilha. É isso aí. Ricardo, em nome da AB Info e do Instituto Information Management, deixo aqui a nossa gratidão por você ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente, né, abrindo esse grande evento. Vamos aí até quinta-feira, são 3 dias de muito conhecimento. E mande um abraço para o grande Gilberto, fala que o Wagner mandou um abraço para ele, tá bom? E te convido já a ficar nos bastidores e assistir as demais palestras, hein? Fechado. Obrigado, Wagner. Parabéns pela organização e estamos aí. Maravilha, Ricardo. Sucesso! Obrigado. Tchau, tchau.